Bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. E de já eu convido você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e acesse o nosso canal aí. Nós temos disponível vídeos de bibliologia, nós temos aqui vídeos sobre a questão do sábado, vídeos sobre a questão de criacionismo versus evolucionismo, e também de outras disciplinas afins que eu vou colocar, como filosofia da religião, a introdução à filosofia, história da filosofia, e também teologia sistemática, história do cristianismo, história patrística, história da teologia, teologia do Novo Testamento, teologia do Antigo Testamento, né? Então procure acessar o nosso canal e comece também apreciar, entendeu? Os nossos vídeos que estão gravados, né, com essa disciplina. Hoje eu vou falar sobre o perigo da teologia da libertação, né, o perigo da teologia da libertação. Que tipo de perigo representou para a igreja chamada teologia da libertação, né? É uma teologia latino-americana, né, que nasceu lá nos anos, vamos dizer, depois do Concílio Vaticano II, depois do Concílio de Medellín, né? E temos o livro de Augusto Gutiérrez, o livro titulado Teologia da Libertação, que foi escrito em 1970, 1972, né? E já também nós temos aqui representantes da teologia do lado católico, né, que é Leonardo Boff, que tem muitos, né, o Cristo libertador, o Cristo libertário. Tinha o educador Paulo Freire, né, que tem uma boa citação também dos conteúdos do pensamento de Paulo Freire, que não era teólogo, mas era um educador, no livro de Gustavo Gutiérrez, que é o livro de Teologia da Libertação, né? E outros protestantes representando aí também, tá? Então, muito desses assaltos ocorrem sobre nomes sugestivos, né? Como é o caso da Teologia da Libertação e mais recentemente da Teologia da Prosperidade. E quem pode negar que o evangelho que pregamos não é, em seu verdadeiro sentido, o evangelho de libertação e de prosperidade, né? E de prosperidade. E vitimados, pois, tais ataques, né, sutis, alguns segmentos evangélicos, tanto denominacionais como pentecostais, outrora fervorosos na fé e firmes, baluarte da sã doutrina, estão hoje inertes e até assumindo áreas heréticas, né? Então, para poder resistir aos avassaladores ataques desses últimos tempos, e não ficar desorientado, é necessário estar edificado sobre Jesus Cristo. Ele é a pedra viva, eleita e preciosa, como afirma a Bíblia em 1 Pedro 2 e 6. Né? A Igreja de Cristo é constituída exclusivamente de novas criaturas. E esse novo nascimento é um milagre operado pelo próprio Deus. Darei a ele um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Né? Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Né? Versículo 19. Então, ao homem é impossível transformar a si mesmo ou ser transformado por outro homem. Somente em Cristo ele pode ser uma nova criatura. É somente na condição de nova criatura, vivendo em novidade de vida, pertencer ela à igreja resgatada, santificada pelo Espírito Santo, que combate as potestades das trevas usando armas espirituais. Armas espirituais. A missão da igreja é anunciar o Evangelho e não pregar ideologias políticas. O Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, se encarregará por si mesmo de melhorar o indivíduo e, consequentemente, a sociedade. Né? Ok, a injustiça social é consequência do pecado arraigado no coração humano. Não basta condenar o pecado, é preciso antes anunciar ao pecador o remédio contra o pecado,
que é o sangue de Jesus. Ok? Somente um arrependimento sincero através da aceitação plena da verdade evangélica introduzirá o pecador numa nova maneira de viver. Não mais segundo o curso desse mundo, mas segundo a graça divina, né? O fruto do Espírito Santo no crente é amor, alegria, paz e paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme registrado na citação de Gálatas 5, 22 e 23. Então, a mensagem libertadora, olha lá, a mensagem libertadora da teologia da libertação não leva em conta os fundamentos bíblicos da verdadeira liberdade, conforme ensinou Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os liberta, vocês de fato serão livres. João 8, 31, 32. Né? Finalmente, a verdadeira igreja de Cristo não se conforma com esse mundo, não usa armas mundanas para reformar a sociedade, não busca implantar aqui na terra o seu paraíso. A transcendência da esperança cristã cristaliza-se nessas passagens. Nesse mundo vocês terão aflições. O mundo todo está sob o poder do maligno. O meu reino não é deste mundo. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Então, sobre a questão da teologia da libertação, ela tem como base o marxismo. Então, a teologia da libertação ela tem como base uma ciência social. E essa ciência social é a teoria, a teoria do Capital, do livro Capital de Karl Marx, o Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista é que fala proletariado de todo mundo, univos, proletariado de todo mundo, univos. A gente poderia até brincar com o proletariado de todo mundo, univos, todos os partidos univos, para dizer fora Bolsonaro, é só uma brincadeira, fora fascista, fora fascista, genocida. Então, temos que analisar o conteúdo. Marx era descendente de judeu, de rabino e etc. Ele passou pela fé cristã, numa comunidade luterana, mas depois se apostatou, se tornou ateu. Marx se tornou inimigo da fé cristã. Marx se tornou inimigo do Deus Criador do céu e da terra, do Cristo Redentor. Então, a partir dessas ideias que temos, um revolucionário, apesar que não vamos desprezar todas as ideias que ele teve, principalmente no tempo dele, que ele fez uma crítica à sociedade do século XIX, à sociedade de então, ao qual ele viveu, a jornada longa de trabalho, os trabalhos pesados, escravo, do marginalizado, do sofredor, pai de família. Então ele faz toda uma crítica. E o Capital que ele escreveu, ele foi para a biblioteca, ele foi para a indústria fazer as pesquisas, das longas jornadas de trabalho de 12, 14 horas, muito mais do que isso. Então tem até uma base, mas agora voltando assim para essa teologia da libertação, que tem o marxismo, que tem o marxismo como um método hermenêutico para assim, interpretar a realidade, nós não concordamos, porque a palavra de Deus já é um método já fidedigno para interpretarmos a realidade que jaz no maligno, que tem uma enfermidade em si, que é moral, que é o pecado. Então, dentro da teoria marxista, para se interpretar a realidade como método de interpretação histórica dessa sociedade ao qual vivemos, nós não concordamos, até porque é o seguinte: a Bíblia não é um livro de revolução, como retrata Marx, ou então a própria teologia da libertação, em algumas passagens, precisamente lá no livro de Êxodo, quando saiu o povo de Israel do Egito, vamos dizer que foi um manifesto de escravo voltando contra o governo opressor. Ele falou que um verdadeiro comunismo começa lá no Jardim do Éden. Até precisamente a gente podia até pensar nesse comunismo, nessa unidade de ter tudo em comum. Mas agora voltado assim para essa revolução marxista, ideológica, política, de forças físicas, de guerra, de armas bélicas, nós não concordamos. Então, nós não concordamos com a teologia da libertação relacionada ao método de revolução, e que precisamente alguns partidos brasileiros têm
essa teologia como base, né, para a sua edificação. E dentro da teologia da libertação, não há lugar para um Cristo, não há lugar para a união hipostática, né, a união das duas naturezas em uma só pessoa. Não há lugar para a questão também de salvação, de esperança. Não há lugar para a trindade. Só lê os livros de Leonardo Boff, né? Não há lugar para a trindade redentora. E a questão de um paraíso é mais aqui na terra, né? Isso não quer dizer que a gente não vai também lutar pelos nossos direitos políticos, nossos direitos sociais, nossos direitos que temos como cidadãos diante das injustiças sociais. Então, voltado para a questão revolucionária e os pensamentos que temos, e principalmente que dentro da teologia da libertação, né, quando se envolve essa questão da interpretação, vemos uma teologia progressista, né, uma teologia que vem com métodos, né, universalistas, que no final todos vão ser salvos, e biblicamente isso não é verdade. O chamado restauracionista, é só ver algumas mensagens de alguns líderes protestantes, né, sendo divulgado na internet, e principalmente dizendo que a Bíblia está desatualizada, dizendo que a Bíblia precisa de uma atualização. Então, dentro da própria teologia da libertação, né, tem uma porta aberta para a questão do aborto, para uma defesa do aborto, para a defesa também do homossexualismo. Não que nós respeitamos os homossexuais, mas não concordamos com as práticas sexuais. Isso nós não concordamos. Então, a teologia da libertação, ela não é uma teologia bíblica, não é uma teologia que tem a Bíblia como base, como fundamento, porque a base da teologia da libertação não é a Bíblia, mas sim as ciências sociais, mas sim os métodos marxistas, e principalmente a ideologia marxista de Antônio Gramsci. Mais uma vez, obrigado na paz do Senhor, e que a gente vai esclarecer mais esse assunto da teologia da libertação quando chegarmos, né, em teologia contemporânea, que eu vou tratar muito melhor, mais profundo. Isso aqui é só mais uma provocação, né? Sabendo que os papas da teologia da libertação está aqui os irmãos Clodovil, né, Leonardo Boff, né? E tem a questão de outros grupos aí ditos evangélicos também. Mais uma vez, obrigado, na paz do Senhor.